O deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, disse nesta quinta-feira que a manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75% ao ano foi um tapa na cara do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu na última quarta-feira manter a taxa Selic pela quinta vez consecutiva na alta da reunião, no percentual de 13,75%. O comitê, obviamente, apontou incerteza sobre o arcabouço fiscal e disse que pode voltar a subir os juros se a inflação não for contida. Guimarães alegou que a medida não inviabiliza um novo arcabouço fiscal que Lula prometeu apresentar só em abril, depois dele e Haddad voltarem da China nessa viagem que está prevista para o próximo domingo. Inclusive, a gente tem um vídeo do José Guimarães que comentou esse assunto e falou sobre essa alta taxa de juros da Selic. Inclusive, essa informação foi uma entrevista exclusiva ao Metrópolis. A gente tem para vocês. Eu penso que... Eu vi a declaração do ministro Haddad mostrando a sua contrariedade. E a minha comunidade do governo, eu acho que foi muito ruim para o país. O Brasil não suporta isso. E o que me espanta é que o ministro Haddad tem feito todos os esforços. Reforma tributária está caminhando em passos largos, está bem encaminhado, grupo de trabalho, já fizemos 4 reuniões com todos os líderes, reuniões com Arthur Lira, o caminho está pavimentado. E mais do que isso, o Haddad preparou, só não está oficializado ainda, o novo arcabouço fiscal do país, que era para vir lá para o final do semestre, que era o compromisso do Haddad, quando aprovamos a PEC da transição, está lá, até agosto, me parece, está dito lá, até o final do semestre, está dito na PEC da transição, tem um artigo lá, uma cláusula que diz que até o Haddad, o ministro se compromete a mandar o arcabouço fiscal. Está antecipando, se nada... A gente acompanhou aí trecho dessa entrevista concedida pelo deputado federal José Guimarães sobre esse arcabouço fiscal, que é a grande pedra no sapato do Lula, na verdade, sobre a taxa Selic. O Lula tem feito duras críticas ao Banco Central, tem feito duras críticas ao Campos Neto em relação a essa alta taxa de juros. Tem feito pressão, inclusive, a gente acompanhou durante essa semana uma pressão muito grande feita por entidades de classe, pela CUT, aqui em Brasília, próximo ao Banco Central e também na Avenida Paulista, em São Paulo, para pressionar o Banco Central a baixar na canetada ou na protestada ou na bandeirada a taxa de juros. Mas, obviamente, a gente sabe que o Banco Central tem agido de forma técnica, tem feito sucessivas reuniões do comitê, do Copom, para tentar avaliar isso, e eles ainda não sentem segurança para baixar essa taxa dos juros dessa forma artificial. A expectativa deles é, sim, a apresentação do arcabouço fiscal, que estava previsto para essa semana, que foi adiado desde a semana passada, seria apresentado essa semana, Lula adiou mais uma vez para abril. Então, enquanto não tiver um arcabouço fiscal apresentado, que o Copom, que o Banco Central se sinta confortável de baixar a taxa de juros, não há movimentação, não há mobilização, não há bandeiraço, canetada, gritos, que vai fazer o Banco Central baixar. Eu acho que nada mais justo do que o Banco Central ter independência nesse momento para conseguir baixar a taxa de juros quando, de fato, a economia do país estiver consolidada. Por um lado, o governo aponta, obviamente, esse esforço que o governo tem feito para tentar melhorar a economia, mas nada muito concreto e nada visto visivelmente pelos economistas a ponto de baixar a taxa de juros. Isso, obviamente, impacta o país, é uma taxa alta, já foi levantada que é a segunda maior taxa de juros no mundo, mas o governo tem que ter, sim, a sua parcela de contribuição, primeiro, na apresentação do arcabouço fiscal, para que o Banco Central se sinta confortável de baixar a taxa de juros, sabendo que, sim, há um arcabouço coerente, condizente com o que o país pode gastar, e, do outro lado, gastar menos, né? Não adianta baixar a taxa de juros na canetada, enquanto, do outro lado, o governo segue gastando como se nada tivesse acontecido. Então, a gente segue acompanhando aí, obviamente, trazendo para vocês os desdobramentos, os fatos, mas o que acontece é isso. O governo segue pressionando, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e o próprio Lula têm feito uma pressão em cima do Campos Neto,
CUT e entidades de classe também têm feito pressão, queimado bandeiras e queimado itens na Avenida Paulista para tentar baixar isso na bandeirada, mas a gente sabe que isso precisa ser baixado quando, de fato, o governo se responsabilizar e apresentar o arcabouço fiscal, que é o que a economia espera e precisa. Um arcabouço que, de fato, mostre. Derrubou o teto? Ok. Apresente um arcabouço que seja um arcabouço coerente com aquilo que o Brasil espera.